E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre duas das maiores estrelas da NBA atual, Trae Young e Luka Doncic. Esses dois caras são grandes protagonistas do basquete mundial. São dois jogadores simplesmente fantásticos, são dois dos maiores talentos dessa geração. E é muito louco, cara, você lembrar que esses dois são da mesma classe de draft. Uma galera que começou a acompanhar a NBA agora, né, nos últimos 2 anos, pode não saber disso, né? Mas Trae e Luka foram draftados na mesma noite. Os dois são do draft de 2018. E o curioso é que no draft que teve Luka Doncic e Trae Young, a primeira escolha geral não foi nenhum dos dois, foi o DeAndre Ayton, né? Curioso isso, né? Loucura pensar isso, né? Mas realmente aconteceu. E uma coisa que aconteceu nessa noite do draft e que acabou influenciando muito na carreira tanto do Luka como do Trae foi a troca entre os dois. Além dos dois terem sido draftados na mesma noite, os dois foram trocados um pelo outro na noite do draft. O Luka foi draftado pelo Hawks e o Trae pelo Dallas. E aí rolou uma das maiores trocas dos últimos anos, que foi a troca entre Trae Young e Luka Doncic. E essa troca acabou criando uma grande rivalidade entre os dois e acabou gerando muita comparação entre esses dois jogadores. Eu me lembro que na temporada de novato dos dois, a cada, 2 matérias que saíam, uma era comparando o Luka e Trae. Sabe? Essa foi uma das grandes narrativas da temporada. E os dois disputaram o prêmio de novato do ano durante toda a temporada. O Luka, ele foi muito bem desde o início da temporada. Ele iniciou e fechou a temporada muito bem. O Trae Young começou a temporada mais ou menos, só que a metade final de temporada do Trae foi sensacional. Talvez a reta final da temporada de calouro do Trae tenha sido melhor do que a reta final da temporada de calouro do Luka. Mas o Luka acabou levando o Rook of the Year, na minha opinião, com toda a justiça do mundo. Só que as comparações não pararam na temporada de calor. As comparações entre Luka e Trae seguem até hoje. Eu, particularmente, nunca gostei dessa comparação, porque para mim nunca houve comparação. Eu sempre vi Luka e Trae em prateleiras diferentes. Eu sempre enxerguei o Luka numa prateleira acima do que o Trae. Para mim são dois jogadores totalmente diferentes. Mas muita gente compara e tem uma galera que acha o Trae melhor do que o Luka. Eu acho uma opinião meio maluca, tá? Eu não consigo concordar com essa opinião, mas eu entendo e respeito. Pois bem, por que eu fiz, né, todo esse contexto? Porque é o seguinte, algumas semanas atrás, o Trae Young participou do podcast do Draymond Green, que é um belíssimo podcast, inclusive. Obrigado, Draymond Green, por esse podcast, porque acaba rendendo muita pauta aqui pro canal, então agradeço. E no podcast, o Draymond Green tocou nesse assunto, né, da comparação feita entre Trae e Luka. E o Draymond Green perguntou pro Trae Young como ele se sente hoje com essa comparação. E eu gostei da resposta do Trae Young e resolvi trazer aqui pra gente debater um pouquinho. Antes, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento. E vou pedir para você também se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Fez isso? Deixou o like, se inscreveu? Bora aqui então ler a pergunta do Draymond Green ler também a resposta do Trae Young. Bom, o Draymond Green
perguntou o seguinte, né? Aqui eu peguei uma matéria que saiu, né, da declaração do Trae Young e traduzi aqui para vocês. Draymond Green falou o seguinte, perguntou o seguinte: Luka é incrível. Você foi ao NBA e ele também foi ao NBA. Você foi All-Star, ele é um All-Star. Nenhum dos dois ganhou o MVP. Ambos levaram seus times às finais de conferência. Seu nome está sendo falado em negociações de troca. Nunca ouvi ninguém dizer que o Luka deveria ser negociado. Mas você já fez algumas das mesmas coisas que ele. Como isso faz você se sentir quando pensa sobre isso? Vocês dois são sempre comparados por conta da troca do draft. E a realidade é que quando você dá um passo para trás, está muito próximo em pontos. Acho que provavelmente lidera em assistências, mas a narrativa por aí não é o mesmo, né? Não é a mesma. Bom, primeiro de tudo, antes de eu ler aqui a resposta do Trae Young, eu tenho que falar o seguinte. Esses pontos que o Draymond Green levantou são pontos válidos, tá? Quando ele fala que os dois jogadores foram ao NBA, os dois foram All-Stars, os dois levaram suas equipes às finais de conferência e que os dois, né, têm números de pontos e assistências bem parecidos, ele tem razão, são pontos válidos, sabe? Só que para mim, a diferença entre Luka e Trae, a diferença não é, sabe, quantas seleções para o All-Star cada um teve, quantos pontos cada um marcou, quantas assistências cada um distribuiu. A diferença não está onde cada um levou sua equipe, a diferença está, na minha visão, no impacto que cada um tem em quadra. Para mim, o impacto que o Luka tem dentro de quadra é diferente e é maior do que o impacto que o Trae Young tem. Tô dizendo que o Trae Young não impacta? Óbvio que não. Ele impacta pra cacete. Pergunta pro torcedor do Knicks se o Trae Young não impacta. Só que pra mim o Luka impacta mais. O poder de decisão do Luka é maior e no quesito encantamento, magia, pra mim não tem comparação. Entendeu? Então, esses pontos que o Draymond Green levantou, né, antes de fazer a pergunta de como o Trae Young se sente, são pontos válidos e, assim, são justos. São justos. Realmente, a carreira dos dois, sabe, as carreiras são parecidas, as conquistas são parecidas. Só que, para mim, a diferença tá dentro de quadra. Entende? Tá no potencial de cada um. Eu vejo o Luka daqui 20 anos, 20 anos eu tô, né, 15 anos, vai. Eu vejo o Luka daqui 15 anos estando no Hall da Fama do basquete. Eu não vejo o Trae Young. Hoje eu não vejo o Trae Young. Entendeu a diferença? Entendeu? Então, só queria pontuar isso em relação a esses argumentos que o Draymond Green levantou. Agora, vamos ler a resposta do Trae Young. Trae Young respondeu o seguinte: eu nem me estresso mais com isso. Eu sei que os verdadeiros entendem. Eu sinto que, para mim, uma vez que eu ganho um campeonato, isso abrirá mais olhos para o que eu realmente fiz. Especialmente para alguns dos meus colegas com os quais sou comparado. Para ser sincero com você, não tenho ódio de ninguém, principalmente de Luka. Conversamos o tempo todo. Temos muito amor um pelo outro, muito respeito um pelo outro. Existem diferenças. Agendas e a maneira como as pessoas olham para certas pessoas é diferente. Para ser honesto, não me prendo a isso. Então, Trae Young deixou claro que hoje isso não estressa mais ele, tá? Ele diz que, né, os verdadeiros entendem, né, a diferença, né? E ele fala que quando ele conquistar um campeonato, a galera vai abrir os olhos, né? Abrirá os olhos, né? Para o que ele fez, né? Bom, para mim existe essa indiferença, tá? Existe essa indiferença. Para mim são dois jogadores que estão em prateleiras diferentes, tá? Se for para escolher pro meu time, Luka ou Trae, eu não tenho dúvida, é o Luka. É o Luka. Entende? Eu acho que se
o GM do Hawks tivesse o poder de voltar no tempo, ele não teria trocado o Luka pelo Trae. Eu acho. Por quê? Porque é outra parada. É outra parada. O Luka é outra parada. Então, para mim existe sim diferença. Para mim são dois jogadores que estão em patamares diferentes e eu não acho que o Trae Young conquistar um título vai mudar isso, tá? Eu não acho que o Trae Young liderar o Hawks para um campeonato e o Luka não, muda, sabe, o quão melhor o Luka é em relação ao Trae Young. Não muda, sabe? Não muda. Há algum tempo atrás, eu via, por exemplo, o Trae Young chegando numa final primeiro do que o Luka. Acabou que nenhum dos dois conseguiu, mas depois daquela campanha, né, onde o Trae Young liderou o Hawks para as finais de conferência, eu achei que o Trae iria disputar o título primeiro do que o Luka. Só que não aconteceu. Mas mesmo se tivesse acontecido, a minha opinião não iria mudar. Para mim, o Luka é melhor do que o Trae. E não existe comparação. Com isso, eu estou dizendo que o Trae Young é ruim? Não. Eu só estou dizendo que o Trae Young não está no mesmo nível que o Luka. E não vai estar. E não vai estar. Entende? Eu fico feliz em ver que o Trae Young não fica se prendendo a essa comparação, porque eu percebia há um tempo atrás que isso perturbava o Trae Young. Só que hoje parece que isso não incomoda mais ele e eu fico feliz. Porque o Trae Young, ele não tem que ficar se comparando com o Luka, ele tem que ser ele mesmo. Ele é um jogador fantástico. Ele não precisa se comparar ao Luka. E essa comparação entre os dois tem que parar. Porque não existe comparação. Não existe. Por exemplo, na época do draft do LeBron, ele foi muito comparado ao Carmelo. E durante um bom tempo, tinha muita gente que dizia que o Carmelo era melhor do que o LeBron. E hoje é uma comparação que simplesmente não cabe. E eu acho que é a mesma coisa em relação ao Luka e Trae. Daqui 10 anos, a galera vai olhar para trás e vai falar, caramba, realmente comparavam o Luka com o Trae? Não que o Trae seja um jogador ruim, assim como o Carmelo não era ruim. É que, sabe, são comparações que não cabem. E que não deveriam acontecer. Então, eu quis trazer essa fala do Trae Young, eu quis trazer essa pergunta do Draymond Green, porque eu acho que é importante a gente botar um fim nesse debate, nessa comparação. Porque para mim não existe comparação. E não deve existir. Não deve existir. Tá bom? Quis aqui soltar aqui essa minha opinião aqui para vocês. Quero saber o que vocês acham, né? Vocês concordam comigo de que não existe comparação? Ou você acha que tem comparação? Você é daqueles que acham que o Trae Young é melhor do que o Luka? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.